Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Les Misérables Francs-Maçons. Meu nome é Vinícius Anaya e eu estou aqui mais uma vez para trazer mais um vídeo dentro da continuidade da Ciência Divina, com o intuito de trazer a consciência a todos vós em relação à religião, em relação ao divino que buscamos e ajudar-vos a ver o que é que se passa hoje dentro da religião e o que essas instituições religiosas estão a tentar fazer. Hoje, em particular, eu quero trazer-vos para vocês a questão da Igreja Protestante, ou protestantismo, de Martinho Lutero, e a questão da magia. E muitos de vocês vão dizer: estás equivocado, estás a cometer um grande erro. Martinho Lutero não tem nada a ver com magia, ou as igrejas protestantes, as igrejas evangélicas como conhecemos hoje, não tem nada a ver com magia. Se buscarmos na história e procurarmos entender a história de Martinho Lutero, vocês vão perceber que, sim, há muito mais de magia do que vocês pensam. Primeiro, quero aqui direcionar uma crítica à questão protestante e direcionar uma crítica a todas as igrejas protestantes, todas as igrejas evangélicas. Porque esse protestantismo que nasceu de uma forma correta em relação à Igreja Católica, que o que a Igreja Católica fazia, que era cobrar a indulgência dos fiéis, a Igreja Católica sempre foi interessada apenas no dinheiro e não na fé. A fé era apenas um instrumento para conseguir esse dinheiro, para conseguir o domínio. A crítica que eu deixo aqui é exatamente a questão da ignorância. A Igreja Católica, até Martinho Lutero, teve 1500 anos a manter o povo na ignorância e a exigir uma fé. E essa fé é baseada na Igreja Católica. É a fé na Igreja Católica. Mas o que Deus tenta trazer ao homem não é a fé, não é a ignorância, mas sim o conhecimento. Como já mencionei em outros vídeos, estudar Deus, procurar Deus é uma ciência. E é a ciência de todas as coisas. Por que eu acuso a Igreja Católica de ter colocado a civilização num mar de ignorância? Porque a Igreja Católica não havia nenhum interesse em passar conhecimento religioso, ensinar sobre Deus. O que a Igreja Católica procurou fazer foi doutrinar as pessoas de forma que elas acreditassem em algo, e esse desejo, essa nossa necessidade de buscar Deus, ser a Igreja Católica o veículo para essa busca, ao qual quem lá está, a não ser quem esteja dentro da Igreja Católica, mas obviamente depois o que nós vemos hoje em dia é a corrupção, e já no passado a tremenda corrupção que é em relação à fé. E Deus não deseja fé, Deus deseja a parte mística, são os mistérios. É isso que Deus vem revelar ao homem, mistérios, não fé. Porque a fé, como que nós vamos ter fé em algo que nós não vivenciamos? E podemos ver isso hoje, a ignorância que tomou conta de toda a igreja protestante. Nos dias de hoje, as pessoas acreditam que Deus é Jesus e Oxó. É completamente ignorância tentar ligar o nome de Oxóa com Yahvé. É outro absurdo. São coisas que as pessoas criam para tentar sustentar a fé. No caso de Martinho Lutero, se vocês forem procurar a história de Martinho Lutero, se vocês forem procurar entender realmente o que houve, vocês vão verificar que Martinho Lutero não foi o primeiro a travar essa luta com a Igreja Católica em relação às indulgências.
houve antes dele dois padres que fizeram um manifesto não sendo a favor dessas indulgências. Para quem não sabe, as indulgências é o ato da Igreja Católica cobrar-te dinheiro pelos atos maus que fizesse, e dessa forma estaria garantido o teu canto, o teu espaço, a tua passagem para o céu, o que é um absurdo. A Igreja Católica é cheia de absurdos. E o que eu venho vos pedir está na hora de punirmos, não nós, Deus, está na hora de Deus punir a Igreja Católica, e nós seremos esse veículo de punição. Nós vamos começar a cobrar da Igreja Católica todo esse dinheiro que a Igreja Católica arrecadou, todas essas mortes que a Igreja Católica causou e todas essas guerras que a Igreja Católica vem causando ao longo de todos esses anos, inclusive a perseguição aos judeus. Qual é a crítica aqui a Martinho Lutero? Martinho Lutero usa as indulgências para criticar a Igreja Católica. Entretanto, Martinho Lutero acaba por usar na sua base a tradução da Bíblia Católica. E dentro dessa tradução da Bíblia Católica, que ele tinha em seu poder em latim, ele acha que por bem que se deve voltar às raízes, e nesse voltar às raízes vamos excluir aqui alguns livros que havia na Bíblia Católica nesse momento. Temos aqui uma questão que é de vera importância. Como é que tu criticas alguém pelos seus atos, pelo aquilo que está a fazer, exige uma reforma interna, entretanto, acabas por usar esse mesmo manual de mentiras que a Igreja Católica espalhou até o momento. E lembrem-se, na altura, quem falava sobre a Bíblia, quem fazia a interpretação da Bíblia para o cidadão, para o povo, para os fiéis, era o padre. E por quê? Porque a Igreja Católica não tinha o interesse que tu soubesses, que tu lesses a Bíblia. Eles queriam te passar uma ideia, transmitir a ideia e te afirmar aquela ideia, e tu tinhas que aceitar aquela ideia. E Martinho Lutero acaba por utilizar-se desse veículo de mentira para criar uma outra fantasia. E que essa hoje é a fantasia que nós temos, a qual vem incutir mais ignorância sobre a sociedade. Essa é a verdade. Quando não deveria de ser. Agora, vocês vão me perguntar, onde é que está a ligação entre Martinho Lutero e a magia? Pronto, Martinho Lutero podemos conectar ele diretamente com as ordens iniciáticas dessa altura. Por exemplo, Rosa Cruz. O movimento, se analisarem o que se passa aqui, Martinho Lutero é uma pessoa que busca a sua parte espiritual, vai à igreja, depois causa essa revolta dentro dele, porque a igreja é só mentira, ele vê que a Igreja Católica é só mentira, e a Igreja Católica usa-se dessa estrutura para extorquir a sociedade, e abusa completamente de um poder, e goza de um poder ao qual é concedido, por sua vez, também pelos seus príncipes e reis de determinadas regiões, também que buscam o poder e usam-se da fé para conquistar esse poder. Rosa Cruz já existia nesse momento. Martinho Lutero, quando sai dos seus estudos, ou quando abandona a Igreja Católica, volta para a parte mais teosófica, volta para a parte mais filosófica, e vai procurar entender um pouco melhor a questão desse dogma dentro da Igreja Católica, e acha uma série de pontos ao qual ele não concorda, critica, mas o que é aqui importante são todos os movimentos que existem por trás. Vamos lá ver, ele esteve dentro do sítio onde era mais propício a tu teres um encontro com alguém que pertencia a uma sociedade secreta, que era dentro de uma universidade no passado. E teve contato
provavelmente com Rosa Cruz, teve contato, provavelmente, com maçons. E aqui com maçons já deixa de ser provavelmente, porque o príncipe que o acolheu na altura, quando ele começou a ser perseguido, em 1521, começou a ser perseguido pela Igreja Católica, e onde ele se refugiou, era maçom. Daí a diferença entre o movimento de Martinho Lutero ter se espalhado tão rápido pela Europa e o porquê que os outros dois padres, que também reclamaram sobre as indulgências e outros pontos, não deu em nada, não resultou. Por quê? Porque era um movimento criado por padres contra a igreja e que não havia o apoio de príncipes ou de reis ou de outra parte mais importante na sociedade na altura, que era a monarquia e a burguesia. Já no caso de Martinho Lutero, ele teve contato com pessoas que participavam dessas sociedades secretas e foi através da ajuda, justamente, de Rosa Cruz, ajuda de Rosacruzianos, nesse caso, pessoas que pertenciam à Rosa Cruz e pessoas que pertenciam à maçonaria, que trouxe todo esse input e fez com que o material acabasse por se divulgar. E por quê? Porque as ordens iniciáticas, como já referi, e aqui é que vocês conseguem compreender um pouco melhor, são uma religião falhada. São uma tentativa de religião, é claro. E por que são uma religião falhada? Porque a Igreja Católica tinha muito poder naquela altura. E manifestar-se com um ato religioso era um perigo. Era um perigo tu tentares implementar uma outra religião dentro de um seio onde havia a Igreja Católica. O resultado todos nós sabemos. Iria acabar na fogueira. Já no caso de Martinho, não aconteceu isso. O que acontece é que já havia muitas lojas maçônicas a trabalhar, já havia outras sociedades iniciáticas a trabalhar, ao qual ele recebeu todo o apoio para divulgar e assim expandir de forma rápida a sua ideia e contra a igreja. Porque era essa a ideia, era derrubar o poder da Igreja Católica, que tanto era interessante para quem participava dessas ordens iniciáticas, quanto para a burguesia e quanto para quem vivia na monarquia. Era se livrar um pouco do poder da Igreja, que acabava por castrar ou limitar o poder dos príncipes, o poder dos reis, e como todos sabem, Inglaterra, por que Inglaterra tem uma versão também diferente, o Reino Unido tem uma versão diferente da Bíblia, King James, porque ele não concordou com aquilo que a Igreja Católica tentava dizer, que ele não podia se casar novamente, uma vez já sendo casado pela Igreja. Ele discordou completamente, tem aí a cisão com a Igreja Católica. Mas é através desses veículos iniciáticos, dessas lojas iniciáticas, que, de fato, dá-se a conhecer por toda a Europa as ideias de Martinho Lutero. E, como já mencionei, devido a esse príncipe ao qual albergou Martinho Lutero, ser maçom. Aqui não há dúvida alguma em relação a isso. E é isso que eu venho aqui vos trazer, o ponto da ignorância de quem é protestante. E por que é um ponto de ignorância tão grande? Porque Martinho Lutero acaba por ser antissemita. Esse é o bem da verdade. Há várias frases, no nazismo foi usado frases de Martinho Lutero, que julgava, e aqui a culpa não é totalmente de Martinho Lutero, é mais da Igreja Católica, porque a Igreja Católica tentou apagar o povo hebreu da história. E a Igreja Católica tinha todo o interesse que esse povo desaparecesse, para que eles passassem a ser os donos da fé, os donos de Deus, os donos da religião, o poder global sobre o mundo. E o que acontece aqui é que Martinho, ao buscar Deus, acredita, apesar de haver esse conflito com as práticas da Igreja Católica, ele acredita nesse livro das mentiras, que é a Bíblia Católica. Aliás, todas as Bíblias, depois
de Cristo são mentiras completas. E Martim acredita nessa mentira. E é muito fácil. Quantos de vocês não pensam que o responsável pela morte de Yoshua foi os judeus? Que são os judeus os maus, são os judeus que quiseram matar. Mas tomem atenção uma coisa. A Igreja Católica conseguiu incutir essa ideia dentro de ti tão bem, tão bem, tão bem, que eles apenas apresentam o povo hebreu como culpado, o povo judeu como culpado. Mas eles não te explicam o porquê. Por que eles são culpados? Por que eles não acreditavam em Jesus? E da onde que vem a história do Messias? Da onde que vem a história de Maomé, de Josué, de Jacó, Abraão? A Igreja Católica ocultou, usurpou. A Igreja Católica usurpou de todo o conhecimento religioso, de todo o poder que havia em relação a essa matéria. E Martinho Lutero, por sua vez, induzido também a esse pensamento, que é culpa da Igreja Católica, acaba por ser antissemita. Mas, ao mesmo tempo, ele tenta ir buscar nas raízes, aí é que está a ignorância também, houve aqui muita ignorância da parte dele, porque ele não percebeu o que se passou realmente, de fato. Ele tentou ir buscar, ele colocou o foco em buscar a verdade na raiz, na parte hebraica. Então, quer dizer, se tu és antissemita e depois tu tens que usar a Torá para tentar justificar tuas ideias, tem muitas coisas erradas. E é o que hoje nós vemos. Nós vemos os protestantes, nós vemos os evangélicos desesperados, uma vez que a Bíblia é o livro da mentira e toda a gente sabe, toda a gente já está cansada de saber de todas as mentiras que existem, todas as incoerências que existem dentro da Bíblia, e todos os crimes. Não sejamos cegos para os crimes que a Igreja Católica cometeu e vem cometendo. Então, os protestantes, os evangélicos, eles precisam achar uma razão para a fé. E aonde que eles vão buscar essa razão? Na Torá. Mas eles negam que estão indo buscar na Torá, eles estão indo buscar no Velho Testamento. Não é um Velho Testamento, é o único livro da lei que existia. E Jesus diz em uma passagem, eu não vim cá para alterar a lei, eu não vim cá para alterar as regras, a norma. A Igreja Católica altera tudo. A Igreja Católica, como eu já disse, usurpa esse conhecimento e é o nosso grande usurpador aqui. Na verdade, é quem trabalha para o lado obscuro, claramente, é a Igreja Católica, e quem está colaborando com esse lado obscuro são todas as igrejas protestantes. Porque não percebem aquilo que estão a fazer, não percebem o protesto, e não percebem, o próprio Martinho Lutero não percebeu exatamente a direção que deveria ser dada, e por trás disso havia todas as sociedades iniciáticas que tinham esse interesse em que essa ruptura acontecesse, tinham esse interesse que esse começo de conflito desse início. Mas, mais uma vez, eu digo, não há nada que é feito nesse mundo que não tenha autorização do divino, que não tenha autorização de Deus. Tudo isso está num plano muito bem consolidado e ao qual nós vamos ter a oportunidade de ver acontecer e compreender. Daí o despertar da consciência para o divino e não se deixar mais ser levado pelos erros e mentiras que foram transmitidos por mais de 2000 anos pela Igreja Católica e pelos mesmos erros que cometem os protestantes, os evangélicos. Porque os evangélicos estão indo buscar na Torá a justificação. Agora, para vocês ainda perceberem o quão e o porquê que existem tantos erros na Bíblia católica, porque quando eu falar sobre a magia
e o povo judeu, o povo hebreu, vocês irão perceber claramente aquilo que eu quero transmitir, que é a Igreja Católica, os primeiros cristãos. Vejam, a Bíblia é definitivamente consolidada por volta de 300 anos depois de Cristo. Entretanto, nesses 300 anos, os cristãos pregaram. E quem eram esses cristãos? Eram hebreus, eram judeus, que deixaram ser levados pelo movimento de Yoshua. Porque acreditaram que ele era o Messias, devido aos milagres. Só que essas pessoas também não tinham conhecimento profundo dentro da Torá, ou não estavam, ou se estavam claros, queriam tomar o poder de uma forma ou de outra. O bem da verdade também é isso. Nós temos que ver que o Império Romano dominava e, obviamente, há pessoas que deixam ser dominadas e outras que querem fazer resistência. E dentro desses que querem fazer resistência, tínhamos que fazer algo, tínhamos que movimentar o povo hebreu para que lutasse, para que o povo lutasse e tomasse, reconquistasse o seu espaço. Daí o movimento cristiano nasce. Mas o que eu quero vos trazer, até esses 300 anos de história, até temos a consolidação da Bíblia, o cristianismo era pregado através da Bíblia Septuaginta. A Septuaginta é uma tradução da Torá, muita gente vai dizer a Bíblia hebraica, para grego. E por que usou-se muito a Septuaginta? Porque o grego era uma língua comum para o comércio na altura, muito utilizada e fácil de se espalhar. Então vejam, essa Septuaginta existem erros gravíssimos de interpretação, porque os gregos que a escreveram não dominavam por completo a língua hebraica e fizeram a tradução ao seu bel prazer, a sua bela interpretação que eles achavam que deveria ser, misturado também aqui já com a questão mitológica também grega. Então já há uma interpretação em cima daquilo que deveria ser o literal, para depois ser interpretado, para depois ser entendido. Como já referi, todos esses movimentos são movimentos baseados no poder. Todos esses movimentos são uma tentativa de adquirir o poder sobre o homem. E essa maneira de adquirir o poder é através da religião, através da fé. Mas lembrem-se, Deus não deseja que você seja um homem de fé, mas sim um homem místico, um homem que conhece os segredos de Deus. Tu podes ter fé em Deus e deves ter fé em Deus quando tu encontrares Deus no teu dia a dia. Eu já mencionei anteriormente aqui. Se vocês realmente tiverem fé, se vocês realmente estiverem a buscar Deus, vocês vão conseguir experienciar e ver Deus no seu dia a dia, todos os dias, não apenas um dia. Vocês vão poder vislumbrar a presença divina em todos os momentos. E é essa a ligação que eu queria vos deixar entre a igreja protestante e a magia. Há aqui um movimento de sociedades secretas que apoiou toda essa divulgação de Martinho Lutero e que Martinho Lutero conhecia muito bem. Martinho Lutero estava bem informado sobre esses movimentos. Por hoje é só. Eu espero que todos vocês que de fato estejam a buscar Deus, que de fato sintam essa chamada do divino, que comecem a tomar consciência, saiam da Igreja Católica, fujam da Igreja Católica, passemos a condenar os atos da Igreja Católica, passemos a exigir responsabilidades sobre a Igreja Católica
e não estejam também na ignorância que é o protestantismo. E por que eu digo que é ignorância? Já vos falei, os cristãos pregavam usando a Torá. As pessoas não te falam isso. Como que hoje em dia a igreja evangélica, a igreja protestante, fala mal dos maçons, quando os maçons ajudaram a igreja protestante a chegar onde chegou. E que se não bastasse, e se alguém tiver dúvida, por exemplo, no Brasil, existem documentos históricos dentro da maçonaria que afirmam que a primeira missa protestante foi realizada dentro de uma loja maçônica. Então havia uma grande ligação entre maçonaria, ou sociedades iniciáticas, e o protestantismo. Isso é claro. É claro que existia aqui a maçonaria católica, por assim dizer, que era apoiada na Bíblia, e depois surgiu daqui a maçonaria protestante, que era aquela maçonaria que já não se revia no dogma da igreja, já não aceitava mais usar a Bíblia como seu único instrumento. Mais tarde, quando eu estiver a falar de política e estiver a falar de Napoleão, vocês irão percebendo um pouco melhor. Mas é isso. Quero vos deixar aqui, passemos a tomar essa consciência. Tomar essa consciência requer um esforço grande, requer colocar em causa todas essas mentiras que foram até hoje passadas para nós. Como eu estava mencionando anteriormente, a Igreja Católica fez-nos acreditar que o povo hebreu, o povo judeu, foi o culpado pela morte de Yeshua, quando não explica o que é o movimento de Yeshua e o porquê. E ao entender esse movimento e o porquê, vocês também percebem o porquê que o povo hebreu, porque o povo judeu não aceitou Yeshua. E faz todo sentido. Vejam, como é que vocês querem falar sobre Yeshua quando nós devemos perceber quem criou Yeshua, quem criou essa ideia do Messias? Aonde estava escrito que um dia viria o Messias? Isso tudo está nos livros hebraicos, nos livros judeus, na Torá. E em parte alguma da Torá, vais achar que Deus virá em carne e osso, estará encarnado. Em parte alguma da Torá, vais achar qualquer coisa que te ligue com a Trindade. Pronto. A partir desse ponto, se tu realmente está interessado em buscar Deus, é o suficiente para tu perceberes que existe muita coisa errada. E parte do trabalho tem que ser feito por ti, tu tens que pesquisar. Lembre-se, a fé, o acreditar em Deus não é um movimento de ignorância. E hoje em dia nós temos uma grande ignorância com base no que foi passado no preceito católico e no preceito protestante. Venho vos convidar para uma tomada de consciência, sabendo que a partir de hoje, e já a partir de outros vídeos que referi, não se podem dar como inocentes. Vocês são conhecedores de todo esse mal entre aspas, e vão perceber porque eu refiro a mal entre aspas, que a Igreja Católica causou, toda essa ignorância, toda essa escuridão que a Igreja Católica causou, como eu já mencionei, tudo isso faz parte do plano divino, e de uma vez por todas, para que o homem, dentro do seu erro, reconheça que o divino está presente e que o divino manifesta-se, não à vontade do homem, mas à vontade de Deus. Mas todos nós temos a oportunidade de senti-lo, temos a oportunidade de sermos convidados a conjurar com Deus. E somos convidados a buscá-lo. Se na nossa busca deixamos ser enganados
e a ignorância ou a falta de conhecimento torna-se suficiente para nós, não nos iliba da culpa ao qual nós damos apoio a essas instituições. Venho vos convidar para uma tomada de consciência, e essa tomada de consciência vai de facto vos trazer a liberdade, que não é nada desse free will ou desse livre-arbítrio que venderam para vocês até esse momento. Deus é muito mais do que isso. Deus está presente em todos os momentos, em todas as coisas. E não é preciso ser um sacerdote para enxergá-lo, não é preciso ser um sacerdote para senti-lo. Basta abrir o seu coração e receberá ela que irá animar a tua vida. Espero que esse vídeo possa ter contribuído para alguma coisa melhor para o seu dia e que dessa forma também tu possas contribuir para uma sociedade melhor, não em julgar o próximo, mas julgar a si mesmo. E tenho sempre em mente que um homem bom jamais será justo, mas um homem justo será sempre bom. Um grande abraço a todos, uma boa noite e a continuação de uma excelente tarde.